Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, imprensa, servidores da casa e o público que nos prestigia. Trouxe tantos assuntos hoje, vou ver se eu vou conseguir falar pelo menos uns 2 deles, que é muita coisa. Primeiramente, assim, dizer que Dr. Nica, né, eu presenciei desde 2 anos para cá, assim, frequentava um pouco a casa dele, pelo neto dele, o João, que faz parte do nosso grupo de Emaús, e é a figura do vô, né? Os dois são muito parecidos e o João tem um carinho todo especial, aquilo que o Dr. Nica sempre falou e falava, a mesma coisa o Orlando, que está sempre envolvido na igreja, né? Uma frase que, assim, eu acho, não tenho certeza absoluta, se todos nós seres humanos levássemos para a nossa vida, o nosso mundo seria diferente. Amo e amo com prazer. Tudo que ele fazia com prazer, com humildade, com caridade, não olhava a quem e para quem. Que Deus recompense de tudo. Viveu a vida dele, né, no ditado, combati o bom combate, vivi, guardei a fé e agora estou diante do ser que é Deus. Que Deus dê o bom descanso eterno a ele. Eu gostaria, sim, de, primeiro, parabenizar o presidente da nossa casa, o Jean, que recebeu muito bem o nosso Observatório Social de Brusque, através do Evandro, que nos visitou aqui a esta casa, colocando, né, algumas situações que o observatório vem assim clamando para que haja mudança. E numa delas eu sou favorável, número 1, e vou defender isso com uma bandeira bem até hasteada, né? Eu penso que quando nós assumimos um compromisso com a nossa população brusquense, ou que seja em qualquer das situações como vereadores, nós jamais deveríamos indicar qualquer familiar nosso para ocupar qualquer cargo dentro do trabalho público, né? Indicação nossa, eu vou me indicar a minha esposa, eu vou indicar o meu esposo, eu vou indicar, sei lá, o meu filho ou a minha filha para assumir qualquer trabalho dentro de serviços públicos. Eu penso que nós devemos dar exemplos partindo de nós mesmos. E outras coisas que o Observatório Social faz. Penso, e também com toda certeza, o excelente trabalho, o acompanhamento que esse Observatório Social faz nos trabalhos de Brusque. Então, eu quero, assim, dizer, assim, ao nosso presidente da casa, e agradecendo, né, por ter bem recebido, e eu ouvi falar em vários lugares, né, essa receptividade do presidente da nossa casa em acatar algumas das sugestões que aqui estão no Jornal Município, para que todos possam ter conhecimento. Outra coisa, assim, que eu nunca falei aqui na Câmara, e vou falar a primeira vez, começando por mim, quero dizer assim, começando por mim e pelo meu partido PMDB. A gente não pode falar dos outros, mas eu quero colocar a pessoa do PMDB também, mas falar do nosso governo federal. Quando eu vi essa manchete do jornal, isso me chamou tanta atenção e a cada dia eu venho me preocupando mais. Brusque tem menor geração de empregos desde 2007. E a gente olha assim que o nosso governo federal, eu não sei, né, o que pensa desse nosso país. Eu não sei o que passa, né, na cabeça, sei lá, não só da presidente, mas de quem está ao lado dela apoiando, seja do PMDB, seja do PP, seja de quem for. Não quero aqui citar, né, partidos e nomes, mas assim, ó, quem é que comanda o nosso Brasil? Hoje, quem observou o Jornal do Meio-Dia, o dólar fechando a 4,0 não sei quanto,
a gente vê uma massa de desemprego nesse país. Eu fico assustado de que todas as empresas, tudo está acontecendo e se pensa em buscar novos impostos para fazer com que a economia do país volte a crescer, que a economia do país faça isso. Ora, minha gente, vamos começar a cortar as coisas lá de cima, seja do meu partido PMDB, seja do PT, seja de quem for, tem que cortar. Temos que eliminar as coisas que muitas vezes são despercebidas, ou que a gente fecha os olhos para algumas coisas. As empresas estão sofrendo, pagando caro, demitindo funcionários, pais de famílias. Uma segurança que nós não temos nesse país em nenhum aspecto. Nós somos prisioneiros. O país tomando ali toda uma, sei lá, uma desordem que a gente não sei onde que está a palavra ordem nesse país. Eu me preocupo. Aonde estão as nossas lideranças políticas desse país? Isso me preocupa. Quem viu o Rio de Janeiro neste final de semana, arrastões, ontem, essa madrugada, hoje de manhã, 9 horas da manhã, invadindo prédios em São Paulo. Que segurança nós temos? Que educação nós temos? Um médico em Brasília hoje, no jornal hoje, se desse, eu queria trazer a manchete, veio pronto-socorro trazendo um paciente, o médico pedindo pelo amor de Deus para tirar do pronto-socorro porque não tinha condições de atender, que não tinha material para atender o paciente que veio no pronto-socorro. E dizer que não é para nós se preocupar que o país está caminhando para um lado bom? Que lado é esse? Que lado é esse que o nosso país está caminhando? Eu gostava de descobrir, né, dentro de todas as lideranças de todos os partidos, não é culpa somente de um partido. Que ordem? Para onde que nós estamos caminhando? Isso eu gostaria de saber. Concedo a sua parte. Obrigado, vereador Quito. Primeiro, parabenizar pelas suas palavras. Nós não podemos culpar apenas um partido. Nós temos que culpar um governo. E o governo é feito de vários partidos, de várias mãos. E isso é que nós temos que culpar. Que realmente deixaram chegar ao ponto que chegou. Eu assistindo ontem os telejornais nacionais, o nosso PIB está com 2,70% abaixo do normal. A inflação chegando a 9,34%. O dólar bateu a casa dos R$4, o maior índice do dólar na história do Brasil. E onde isso tudo vai parar? Aí nós vimos ali o pacotão. Vamos acabar com alguns ministérios. Só que os seus funcionários serão remanejados para outros ministérios. Isso, infelizmente, é uma vergonha. Obrigado, presidente. Concedo a parte em seguida, já, ao nosso amigo. Obrigado, vereador Quito. O senhor falou em quem comanda esse país. Quem comanda é a presidente Dilma, do PT. A questão toda de outros partidos que estão envolvidos em escândalos, é claro, tem que ser punidos. Todos. Mas quem governa é o PT. Essa semana, a nossa querida presidente falou em golpe, usando a questão econômica para pedir o impeachment dela. Golpe quem deu foi ela, durante a campanha, quando sim, aí se enganou o povo brasileiro, disse que não ia aumentar juros, enfim, tudo que ela fez, ela disse que o candidato, o opositor dela, o Aécio Neves, iria fazer, e ela fez tudo o que disse que o outro ia fazer. Então, golpe quem deu foi a presidente Dilma, em cima de quem a votou, em cima de todos os brasileiros. Esse foi o golpe que foi dado aos brasileiros. Obrigado, vereador. Obrigado. Eu vejo assim, uma preocupação muito grande. É imposto criado em cima de imposto. Vamos cortar o mal pela raiz? Doe quem doer. E vou dizer assim, hoje de manhã, eu fiquei surpreso com o nosso prefeito aqui. Ele bateu na mesa e disse,
É assim que vai ser. E é por aí que se começa a organizar a casa. E penso que lá de cima devia vir os grandes exemplos para que nós, aqui embaixo, tomássemos consciência. E não saindo daqui para tomar consciência lá em cima. Quando se falava que não ia subir energia elétrica e o outro ia subir, que não ia subir impostos, foi prometido tudo. Está aí, ó, energia elétrica subiu 50%, gás de cozinha, quantas coisas se fazendo. E aonde está, né, os cortes que deveriam acontecer? Estão lá, para ver, eu não estou mentindo. Está ali no site para que todos possam ver. Na saúde, na educação, né? Na Bolsa Família, vão cortando por ali fora. Agora, cortar as benfeitorias para os políticos, pouco se está se fazendo. Então, penso que está na hora de a gente começar a acordar esse país e olhar que daqui a pouco nós vamos ter muitas empresas fechando, nós vamos ter muitas pessoas desempregadas, não vai ter dinheiro para pagar o seguro-desemprego e a preocupação vem à frente. Aí o que vai acontecer? Assalto mais assalto, morte mais morte, porque nesse país não tem justiça. Quem é que tem condições de viver num país desse? Então, o que vai ser? É uma responsabilidade muito grande. Concedo a parte, Valmir. Não, vereador, se todo mundo continuar falando assim, né, só piora as coisas. Então, outra coisa, essa indignação que tem em relação à corrupção, que é correta, ela tem que ter, porque essa indignação é de 67 bilhões ano. Num dos anos foi feito esse levantamento. E não dá para continuar dando desculpa que os 500 bilhões de sonegação que acontecem deixam de ir para a saúde, deixam de ir para a educação. Então, o que precisa mudar, no nosso entendimento, é que todos nós somos seres políticos, não só os vereadores, mas todo cidadão e cidadã, é uma mudança na sociedade, porque tudo isso aí é o resultado daquilo que é a sociedade. E nós aqui, ou no Estado, ou na nação, a gente é resultado disso que é a sociedade. Então, essa mudança tem que ser geral, nesse sentido que eu gostaria de também estar contribuindo com o senhor. Obrigado. Conselho da parte. Rapidamente, vereador, obrigado pela parte. Lembrar que a campanha da presidente Dilma, naquela oportunidade, né, custou aos cofres públicos 18 bilhões e meio. Certo? Esse dinheiro, vereador, está sendo buscado hoje, tá, através do aumento dos impostos, né, para cobrir esse déficit que a presidente proporcionou ao país, inclusive com a tal das pedaladas que foi dada, né, pedalada fiscal através do Congresso. E quero dizer que mais indignado ainda fiquei quando veio o ministro dizer que nós temos que encarar os impostos como investimento. Então isso realmente nos deixa indignados. Com certeza. Então assim, ó, isso às vezes eu fico pensando assim quando a gente vê na televisão, né? O que eles pensam, né? O que eles querem mais? Tirar mais de quem não tem? Então, penso que nós vamos começar com déficit ano que vem de 40, 50 milhões já. E o que eles estão fazendo para que esse país volte a crescer, para que esse país possa ter ordem e progresso? Eu gostaria de saber, e isso me deixa assim muito triste saber da riqueza que é esse país. E nós estamos entregando esse país, sei lá, nas mãos de quem talvez não tenha a capacidade suficiente de chamar toda uma equipe e bater na mesa e dizer o que vamos fazer daqui para frente. Falta responsabilidade, falta dignidade com cada cidadão e cada cidadã deste país. É isso que falta. É uma vergonha o que está acontecendo nesse país a nível de política nacional. Aí todos nós pagamos, porque lá de cima começa, vem para o meio e acaba aqui no final. Mas tenho certeza que somos brasileiros e não desistimos nunca. Nós vamos ter a resposta disso no futuro. Obrigado.